E hoje nós vamos começar aqui a série de mensagens, o estudo sobre a oração do Pai Nosso, onde nós vamos entrar, dentro desse estudo, frase por frase, de tudo aquilo que o Senhor Jesus ensinou. Lá em Lucas capítulo 12, quando os discípulos procuraram o Senhor Jesus, até vou abrir aqui para ler para você. Se você tem a Bíblia também, já pega aí, prepara aí, para a gente acompanhar junto, porque a base, o entendimento é aqui, ó, na Bíblia Sagrada, Lucas capítulo 11, onde também fala sobre essa oração. Só que aqui Lucas ele resumiu bastante, já Mateus foi mais específico, mais detalhista, e por isso nós vamos estudar lá em Mateus. Mas aqui em Lucas capítulo 11, versículo 1, diz assim, ó: E aconteceu que, estando ele a orar, num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então, os discípulos viram a necessidade de aprender a oração, porque eles viram que João Batista havia ensinado os discípulos dele a orar. Então, esses discípulos do Senhor também queriam aprender. E aí se dirigiram a ele, foi quando pediram que ele ensinasse. E aí vem a oração, o ensinamento da oração. Mas como nós já vimos aqui na terça-feira passada, quem nos acompanhou viu, não é para ficar fazendo repetições, não deve se tornar uma reza, porque a oração do Pai Nosso ela é uma oração modelo, é um resumo, vamos dizer assim, dos pontos que nós precisamos abordar dentro de uma oração. Claro que é a oração perfeita, porque ela é feita pelo próprio Senhor Jesus, sem questionamento nenhum, Mas nós vamos aprender aqui. E antes de nós entrarmos no estudo, que é Mateus capítulo 6, versículo 9, você que tem a Bíblia já prepara aí, nós vamos meditar juntos. Vamos colocar diante de Deus este propósito, vamos apresentar ao Senhor as nossas vidas nesse momento, para que possamos assim aprender com o Senhor e a sua palavra. Vamos falar com Deus? Feche seus olhos. Pai, entramos em oração em Tua presença e graças Te damos por este momento especial, mais uma oportunidade de aprender com o Senhor a Sua palavra e de um assunto tão relevante na vida cristã, que é a oração. E nada mais, nada menos do que a melhor de todas as experiências, das explicações, daquilo que vem do próprio Senhor Jesus, de uma oração perfeita. Pai, que possamos nos espelhar neste modelo de oração, que possamos aprender com o Senhor e colocar em prática na nossa vida. Nós, quando oramos, falamos contigo e sabemos que o Senhor nos ouve, temos plena certeza e ciência disso. E aqui, Deus, unidos nesta fé, neste propósito, quando queremos aprender mais do Senhor, quando queremos ter esta proximidade do Teu Espírito Santo em nossos corações, em nossas vidas, e colocar isso em prática. Porque de nada adianta ter a teoria se não houver a prática. Como o apóstolo Tiago deixou claro, não sejamos apenas ouvintes, mas sim praticantes. Então, meu Deus, aquilo que nós vamos aprender aqui nesta noite, seja para a nossa vida cristã, seja para o nosso dia a dia, seja para um envolvimento maior contigo, e assim também, com certeza, teremos resultados de acordo com aquilo que nós praticarmos. Pai, nós colocamos tudo diante de Ti. Esta transmissão, a vida dos nossos irmãos que estão aqui ao vivo, aqueles que vão entrar durante esta mensagem, aqueles que vão assistir, Deus, este ensinamento em outra oportunidade, em outro momento do seu dia, da semana, do mês, eu não sei. O Senhor o sabe. Mas que sejam assim todos abençoados para a glória do Teu nome. E por tudo nós Te agradecemos. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Reprisando rapidamente, terça-feira passada nós vimos aqui Jesus ensinando a necessidade de orar, de não ser como aqueles que não conhecem a palavra, de ter um foco, um objetivo. Então nós vamos falar com Deus, o único Deus, Criador do céu e da terra.
E aqui no versículo 9, então ele começa dizendo assim, Mateus capítulo 6, versículo 9. Portanto, vós orareis assim. Então ele diz, olha, quando vocês orarem, seja desta forma. Volto a dizer, não é questão de ficar repetindo, não é questão de, vamos dizer assim, se tornar um ritual religioso, mas dentro daquele ensinamento. Nós vamos ver que a oração do Senhor Jesus, ele faz 6 pedidos aqui. E nós vamos dividir eles, né, em os 3 primeiros que são espirituais, os da parte de Deus, vamos dizer assim, e depois os outros que são materiais, que são os nossos. Então, orareis assim, antes de tudo, Pai Nosso. Vamos ler aqui tudo. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então, antes de declarar o conteúdo da oração, você se dirige a alguém. Você vai conversar com uma pessoa, você está se dirigindo a ela. Quando você conversa com alguém, qual vamos dizer assim, o seu foco? Não é a pessoa? Você não olha nos olhos da pessoa? Eu estou olhando para você, estou focando você nesse momento. Então, eu até já disse sobre isso. É suspeito quando alguém te fala, desviando o olhar e tal. Claro que aqui dentro do estudo que nós estamos fazendo, por estar fazendo uma leitura, eu tenho aqui meu bloquinho de anotações, então em algum momento meu olhar pode desviar da tela, da câmera, porque nós estamos aqui fazendo um estudo. Mas quando nós estamos conversando, você está conversando com uma pessoa, você está se dirigindo a ela está se dirigindo a você, então você está focado, e é isso que eu digo. É estranho quando alguém conversa com você e não está olhando para você. Então, não pode. A maneira correta é você estar focado. Então, pastor, mas Deus a gente não enxerga, porque Ele é Espírito. Sim, e Ele sabe disso. Então, Deus, Ele conhece o nosso coração, Ele sabe a intenção, Ele sabe quando estamos nos dirigindo a Ele ou não. Mas o ensinamento, eu quero falar sobre isso. Então, é importante, antes de tudo, uma concentração. Existe uma fórmula de orar corretamente, a questão de fechar os olhos, de abrir os olhos. Isso é muito relativo. Eu digo assim, quando você consegue, tem o poder de concentração, de não ter a necessidade de fechar os olhos, com certeza já é um nível, vamos dizer assim, de conexão, de comunhão já maior. Nesse sentido, você já está mais habituado. Então, mas quando nós fechamos os nossos olhos, que é o ensinamento que a gente ouve muitas vezes dentro da igreja, irmãos, fechamos nossos olhos, vamos orar a Deus. Por que fechar os olhos? Só por questão de concentração. Porque você pode orar de olhos abertos. Isso aí vai depender do ambiente, vai depender da situação. Quando nós viajamos muitas vezes e viajava com a família, às vezes até brincava com eles, né? Vamos viajar agora, vamos orar, vamos apresentar a Deus a viagem. E aí chegava num determinado momento que eu dizia assim, tá, agora já posso abrir os olhos? Mas como assim? Você não estava dirigindo? Então é só uma brincadeira. É lógico que eu estava dirigindo o carro com os olhos abertos e orando de olhos abertos. Então não é a questão de fechar os olhos ou abrir, ou estar com os olhos abertos que vai, vamos dizer assim, dizer que essa é a forma correta. Não. Mas a direção da oração. Pai nosso que estás nos céus. Então, quando o Senhor Jesus ensinou, quando você vai falar, você tem que falar com o Pai. Mas você não pode falar com o Espírito Santo, você não pode falar com Jesus? Claro que pode. Mas você precisa entender vamos dizer assim, a maneira correta. Primeiro você se dirige ao Pai. Jesus disse que tudo que você pedir no nome dele, crendo, você receberá. Então você ora a Deus, né? Você ora ao Senhor através do nome de Jesus, você tem acesso a ele. Então ele ensinou assim, Pai Nosso. Bom, antes de dar o segmento, como eu disse, nós vamos estudar a oração do Pai Nosso. Então, antes de tudo, se você quer chamar ele de pai, você precisa ser filho. Então, também vem aqui já um ensinamento para nós, qual é a nossa classe hoje no mundo. Mas, pastor, todo mundo é filho de Deus. Eu já ouvi essa frase muitas vezes e Jesus Cristo nos ensina que não. Ou melhor, o apóstolo João, ele diz que não. Onde está escrito? Vamos lá?
Deixa marcado aqui que o texto base é esse. Vamos para o Evangelho de João, capítulo 1. Passa depois de Mateus, em Marcos, Lucas e João. Eu sei que é bem conhecido esse texto de muitos, mas como é um ensinamento, tem pessoas que estão começando a caminhada com Jesus, estão começando na fé, então precisa de todo ensinamento. Isso é uma das coisas que na vida cristã, meus irmãos, a gente precisa ter paciência. Porque dentro de uma congregação, dentro de uma igreja, nós temos aquelas pessoas que já estão ali há 30 anos, 40 anos, tem gente que nasceu num berço evangélico, que já ouviu muitas vezes a pregação, a mesma palavra, o mesmo versículo, mas existem aquelas pessoas que estão chegando agora, que estão pela primeira vez, então a gente precisa ter essa paciência também, e mesmo que quando nós ouvimos a palavra, mesmo que seja uma palavra que nós já ouvimos várias vezes, nós vamos estar aprendendo e renovando o nosso entendimento por mais uma vez. Então não pode ter estresse quanto a isso, tem que ter paciência, tá? Então João capítulo 1, versículo 12, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Olha o que o Senhor nos ensina. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aí tem 2 pontinhos. Quem é filho de Deus? Aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Observação clara. Filho de Deus. Não é que a pessoa nasceu, porque está viva, não, ela é uma criatura. Mas ela se torna filho no momento que ela crê em Jesus, que ela aceita Cristo. Então, nesse momento, a pessoa ela está sendo alcançada. Esses dias alguém comentou lá numa das minhas postagens, meus vídeos do YouTube, que a Bíblia não diz que tem que aceitar a Cristo para ser salvo. Não está explicitamente assim, mas no contexto é o que se lê, o que se entende. Porque está escrito que com a boca precisa confessar a Cristo e no seu coração precisa crer que Deus o ressuscitou dos mortos. Então a pessoa precisa fazer uma confissão para confessar o que ela vai confessar, que eu creio que Cristo é o Filho de Deus. Então há uma necessidade de aceitação, porque quando a pessoa ela está falando que ela aceita Cristo, né, então ela está recebendo Ele. Então aqui o apóstolo João ele diz que todos aqueles que creem, esses se tornam filhos de Deus. Então não é verdade isso que alguns dizem, mas todo mundo é filho de Deus. Não, nem todo mundo é filho de Deus. Todos são criaturas de Deus. Mas ser filho precisa aceitar a Cristo, reconhecer Ele como Senhor e Salvador. Amém? Então, é o primeiro passo para a gente se direcionar a Deus em oração, saber que Ele é o nosso Pai e que Ele vai nos ouvir. Alguém vai dizer, pastor, mas Deus não ouve oração daquele que ainda não é filho? É claro que ouve quando a pessoa sabe e se coloca no seu lugar, mas aqui como nós estamos estudando e aprendendo, eu preciso passar esse ensinamento. E é importante você se distinguir nesse quesito de ser um filho, porque o filho tem os direitos. Então, muitas pessoas, às vezes, desconhecem o seu direito na paternidade de Deus. Então, olha só o que diz aqui, por exemplo, Romanos capítulo 11. Vamos lá adiante. Depois de João vem Atos, depois de Atos vem Romanos. Vai anotando aí, meu irmão. Romanos capítulo 8, versículo 14. Quem tem a Bíblia, acompanha aqui, que eu estou acompanhando ao vivo, tá? Que é minha Bíblia sagrada, ó. Deixa eu mostrar aqui para você, né? Então, eu estou folheando aqui. Poderia ter na tela do computador aqui já todos os versículos, mas eu estou fazendo questão de abrir aqui para acompanhar com vocês, porque é importante isso, né? A leitura bíblica. Então, Romanos capítulo 8, versículo 14. Olha que interessante o que o apóstolo Paulo fala aos nossos irmãos. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então a pessoa aceitou a Cristo, ela se torna filha de Deus. Agora ela também precisa ser ensinada, guiada pelo Espírito de Deus. Uma vez eu falei, ou algumas vezes, em cultos que realizei, a gente ouve assim, às vezes, alguns casos que acontecem, né, divórcios e tal, ex-marido, ex-esposa, mas não existe ex-filho. Não existe ex-pai ou ex-mãe.
Pai é pai, sempre será. Filho é filho, sempre será. Mesmo que estes cortem as suas relações, mas nunca vai conseguir cortar esse vínculo. Então, fica bem claro isso. E com Deus, a mesma coisa. Mas tem o filho que se afasta da casa do pai. Aí entra lá naquele ensinamento de Lucas capítulo 15, quando fala do exemplo aqui que eu estou falando, do filho pródigo, aquele que se afastou da casa do pai. Existe dentro da mesma parábola o outro filho que está em casa e que não está exercendo o seu direito de filho, que é aquele que se queixou quando o pai recebeu o filho pródigo que voltou para casa. Ah, pai, mas eu estou aqui te servindo tantos anos e o senhor nunca me deu um cabrito para fazer uma festa para meus amigos. E o que o pai disse para ele: puxa, meu filho, tudo que eu tenho é teu, então se você não fez é porque você não quis ou não pediu. Então existe também essa questão. Existe o filho que está em casa, que não exerce seu direito. E aí entra uma questão importante, porque às vezes a pessoa ela não reivindica aquilo que ela tem por direito. Olha só, e Jesus na oração do Pai Nosso, ele vai falar sobre isso. Mas aqui, ó, seguindo. Então, Romanos capítulo 8, agora versículo 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba Pai, ou seja, nosso Pai, ou Papai. Como já vi muitos pregadores usam esse termo, essa expressão, de uma forma carinhosa, respeitosa a Deus, Abba Pai, né? Ou querido Papai, que é tão bonito. E é digno, né, de ser chamado dessa forma. Agora, aqui o texto está dizendo que quando nós aceitamos a Cristo, nós não recebemos o espírito de escravidão. Porque Jesus, ele é o libertador, ele é o salvador, ele não veio aprisionar ninguém, ele veio trazer a liberdade. A prisão justamente é estar sem Jesus. A prisão é você não ter um pai que você possa se dirigir. E você é adotado por ele nesse sentido, ele está dizendo. Quando nós aceitamos a Cristo, nós agora temos esse espírito recriado em Deus, nós somos gerados em Cristo para sermos filhos de Deus. Que coisa linda! Então agora você pode se dirigir a Deus. Lembra do início da oração? Pai Nosso. Diz mais a palavra. Gálatas capítulo 4, vai adiante depois de Romanos, vem primeira carta aos Coríntios, 2 Coríntios, e aí na sequência vem Gálatas, capítulo 4, versículo 6. Gálatas capítulo 4, versículos 6 e 7. Ó. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba Pai. Mais uma vez aquela expressão que eu falei. Vamos ler de novo? E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba Pai. Por quê? Jesus, quando ele orava, ele sempre chamava Deus de Pai. Você pode ler na Bíblia várias passagens onde ele se refere a Deus, não como um Deus distante, mas como um Pai presente, um Pai ali que sabe da necessidade. E esse é o ensinamento que nós precisamos, que Jesus passou, que nós precisamos receber, o entendimento. Quando nós falamos com Deus, nós não estamos falando com um ser distante, mas com um ser próximo, presente. Deus, ele está presente. Olha que coisa linda. Versículo 7. Assim que já não é mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Ou seja, aquela recompensa, a herança que um filho recebe do seu pai, nós recebemos através de Cristo, porque uma vez eu disse, Jesus acaba se tornando o nosso irmão mais velho. Ele é o primeiro filho de Deus, ele é o primogênito. E por um bom tempo ele foi o unigênito. Mas a partir do momento que se abriu a porta da salvação, onde todo ser humano tem acesso diretamente a Deus através dele,
Então ele se torna o irmão mais velho. E nós podemos, da mesma forma que o Senhor Jesus se dirigia a Deus, nós também nos dirigirmos e podermos clamar Abba Pai, ou seja, nosso papai, nosso Deus, o nosso Pai. Pegou essa parte? Voltamos para Mateus. Coisa linda, né, gente? Glória a Deus. Estou vendo aqui os comentários. Deus abençoe a todos que estão conosco aqui em nome de Jesus. Deus é bom, gente. Deus é bom. Vamos lá. Voltando aqui, ó. Mateus 6, versículo 9. Ó. Portanto, vós orareis sim, assim. Pai nosso. Aí o que ele diz? Que estás nos céus. É importante entender essa parte. Estás nos céus. Porque existe 3 tipos de céu. Existe o céu esse que você olha, contempla, onde aquele espaço da atmosfera, né? Onde você vê ali as nuvens, onde você vê as aves no céu voando, onde você contempla o arco-íris, onde você pode perceber os efeitos da natureza, um raio caindo de uma nuvem. Esse é o primeiro céu, o primeiro plano. E onde é que tem isso na Bíblia? Tem. Então vamos para Salmos. Deixa marcado aqui Mateus. Vamos junto. Primeiro céu, o céu atmosférico. Salmos 103, versículo 11. Salmo 103, versículo 11. E olha o que o Senhor nos ensina sobre este céu, que é o firmamento que a gente conhece, obra das mãos de Deus. Acharam aí? Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Uma curiosidade, eu não cheguei a pesquisar, deixa eu pesquisar rapidinho aqui. Vamos ver aqui. Ó. Altura entre o céu e a terra. A distância média da terra e do céu é aproximadamente 10 mil quilômetros. Que isso? 10 quilômetros seria, né? A exosfera. Onde estão os satélites? Ah. Tá, deixa eu falar uma coisa aqui. 20 quilômetros. Né? A camada de ar mais próxima da Terra recebe o nome de troposfera e vai até 10 km de distância da Terra. É o ar que vivemos e respiramos. Acima da troposfera, estamos aproximadamente 50 km de distância da Terra. Está a estratosfera. É uma grande quantidade de camada de ozônio. Meu Deus! Que interessante. Então existe esse primeiro céu, que é o céu atmosférico, que é quando você percebe, né, ali as nuvens, aqui é o que eu estou falando para você, né, essa distância entre a Terra e o espaço, né, sideral. Então existe, esse é o primeiro céu, e aqui está falando, pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a tua misericórdia para com os que o temem. Então a palavra nos fala sobre esse primeiro céu. Existe o segundo céu, que é o chamado céu cósmico. É onde estão as estrelas, os satélites, o universo. É onde está o Sol, onde está a Lua, que aí é fora da atmosfera. Né? Então, o chamado céu cósmico. Está aqui também, Salmo 102. Até eu pesquisei e fui ver os versículos, para ficar próximo, ficar mais fácil de você ler. Salmo 102, versículo 25. Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obras das tuas mãos. Então existe o céu
primeiro que é o da Terra, aqui dentro da atmosfera, e existe o céu fora da atmosfera. E existe o terceiro céu, que é o céu espiritual. Ele é conhecido como a habitação de Deus. Salmo 103, agora volta para o Salmo 103, versículo 19. Diz aqui, ó: o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Então, onde é que está Deus? Deus não está nem neste, ou melhor, ele está também, porque aqui fala que ele está nos céus, está no plural, né? Existe o primeiro céu, que é o dentro do ar que nós respiramos, porque aqui Deus está. A gente percebe a manifestação da glória dele, o poder dele aqui. Tudo funciona, né? E quando há uma manifestação do poder dele na vida do ser humano, é dentro desse plano terreno, esse plano físico. Então existe outro céu, que é o céu fora da atmosfera, que é o céu cósmico, né, que eu falei para você. E ali nós vimos também a obra de Deus, tudo que Deus criou, estabeleceu a ordem, o luminar maior, o luminar menor, as estrelas e tudo mais que está lá. Mas existe o céu espiritual, que é o invisível. Vocês sabem que o ser humano tem estudado, os aviões passam dentro desse céu, mas existem as chamadas espaçonaves que vão até o céu cósmico, que o homem pisou na Lua. A gente ouve aí as histórias de gente que quer ir para Marte, né, para fora, fora do planeta Terra, né, habitar em outro planeta, enfim. Mas e o céu? Onde está o trono de Deus? Ele é o céu espiritual. Aqui no livro de Salmos também, e foi o primeiro texto que me veio ao coração, Salmo 115, versículo 16. Abre aí a sua Bíblia, Salmo 115, versículo 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a ele aos filhos dos homens. Então aqui está falando dos céus no plural mais uma vez, né? Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-os aos filhos dos homens. Então, tudo que existe aqui está à nossa disposição, para o homem trabalhar, para o homem viver, inclusive para o homem um dia morrer. Há tempo de nascer, há tempo de morrer. Mas aqui está falando sobre os céus que são do Senhor. É a habitação onde está o trono dele, né? Em nome de Jesus. Existe o texto lá de Isaías também, Isaías capítulo 66, versículo 1. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra é o escabelo dos meus pés. Então, o céu é o trono de Deus. Por isso, quando o Senhor Jesus ele ensina a oração do Pai Nosso, ele diz: Pai Nosso, que estás nos céus. Então a gente precisa ter esse entendimento. E os céus, pode ser os 3 céus, mas existe o local da habitação do trono de Deus, que é esse céu que um dia nós estaremos também com ele. E nós estamos sendo preparados para justamente estar com ele um dia nesse céu espiritual, onde nós seremos recriados, seremos transformados e tudo mais. Amém? Voltando para Mateus, agora chega a parte do pedido. Então a primeira é a apresentação, a direção para quem você está orando. Então você vai se dirigir a Deus, né? Agora, qual é o primeiro pedido que ele faz? Santificado seja o teu nome. Dentro da própria oração, o Senhor Jesus aqui, ele deixa claro que o nome de Deus, ele precisa ser santificado. Mas Deus não é santo, é óbvio. Ele é santo. Só que ele precisa ter o lugar de honra na nossa vida, na nossa oração, da gente se colocar no nosso lugar, vamos dizer assim. Saber que ele é santo e, naturalmente, ele também quer nos santificar, porque a palavra santo quer dizer puro, quer dizer separado, quer dizer, né, exclusivo. Então, ele é puro, ele é santo, ele é limpo.
e Ele também quer nos purificar, Ele também quer nos limpar. Lá em João capítulo 17, abre aí a sua Bíblia, olha só que interessante isso aqui. Já estamos finalizando aqui, meus irmãos, a mensagem de hoje, tá? João capítulo 17, versículo 17. Aqui é a chamada oração sacerdotal. Quando o Senhor Jesus também ora a Deus, ele ora tanto pelos seus discípulos que estavam ali e ora por aqueles que ainda não estavam, que nos inclui. Versículo 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Então Jesus, ele sabia o seu posicionamento como filho de Deus, e ele queria que todos tivessem essa mesma posição, puros, santificados. Porque a palavra de Deus nos diz, meus irmãos, que Jesus foi tentado em tudo, todo tipo de situação, de tentação que você possa imaginar que uma pessoa tenha passado, Jesus passou. Só que ele não cometeu nenhum erro. Ele não cometeu nenhum pecado. Lá quando ele morreu, aí ele assumiu os nossos pecados. Mas ele aqui em vida não cometeu nenhum pecado. Então ele se mantinha santo, se mantinha limpo, se mantinha puro. E a oração que ele faz aqui é justamente nesse sentido, para que todos os filhos de Deus se mantenham também desta forma, se mantenham puros, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Como é que nós somos tratados? É através da palavra de Deus. É na palavra do Senhor que nós nos espelhamos, é na palavra do Senhor que nós somos fortalecidos, é na palavra de Deus que nós somos tratados, melhorados, aperfeiçoados. Versículo 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. O mundo é um mundo corrompido, é um mundo sujo. Só que não é porque nós estamos neste mundo sujo que nós vamos nos sujar nele. Nós vamos nos santificar, nós vamos nos purificar. E quando nós acabamos em algum momento errando, que a sujeira entra na nossa vida, graças a Deus nós temos o sangue de Jesus que nos purifica e nos santifica de todo o pecado. Então a questão de você estar na presença de Deus, de buscar a comunhão com Ele, é mais uma vez, sede santos porque eu sou santo. É isso que o Senhor diz, versículo 18. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Então, quando você está buscando a verdade, ela vai santificando, ela vai purificando. Você vai descobrindo alguma coisa que você, quem sabe, esteja errando, e aí você vai sendo corrigido. Você vai sendo santificado. Porque santificado é o nome do Senhor. E Ele quer que nós também sejamos santos. Amém? Então, voltando para finalizar, Mateus capítulo 6, versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então, a primeira coisa que o Senhor Jesus pede na oração é que o nome de Deus seja santificado. E é óbvio que a honra que é dele precisa ser dada a ele. Não é a nós, como no Salmo 115 diz, não a nós, Senhor, mas ao teu nome seja dado toda a glória. Então, quando você ora e pede algo para Deus, se coloque no seu lugar como filho, como aquele que está tendo reverência diante de Deus. Você não está falando com qualquer um. Não. Ele é o Senhor. Ele é Deus. Ele precisa ser honrado. E ele precisa, através do nosso procedimento, ser santificado. E ele vai também tratando conosco e vai nos santificando. Amém? E vamos finalizar com uma oração, agradecendo a Deus aí. Pai, muito obrigado pela vida de todos os nossos irmãos, pelo ensinamento, pelo aprendizado, e que tenhamos esta ciência, este entendimento, o temor, o respeito, que o teu nome é glorificado, é santificado, e que assim seja, através do nosso procedimento, através da nossa conduta, do nosso temor, do nosso respeito, quando nós podemos olhar para ti, Senhor, e chamar de Pai, quando nós podemos orar ao Senhor e saber que o Senhor está sentado acima de toda a humanidade, de tudo. O Senhor é Deus, o Criador do céu e da terra,
o Criador de nossa vida e se torna o nosso Pai. Muito obrigado. Te louvamos e agradecemos. E eu oro por todos para que tenham esse entendimento e possamos assim crescer no entendimento, na sabedoria, em nome de Jesus. Te agradeço por tudo. Amém e graças a Deus. Amém, meus irmãos. Muito obrigado pela sua companhia. Você que esteve aqui conosco, não esqueça de me seguir na minha página. Você que puder também compartilhar esta mensagem, enviar para os seus amigos, faça isso.